Sempre você dá para ele um objetivo claro para ele alcançar. Por exemplo, antes, pega quais são as tarefas especificamente que ele tem que fazer. Quais que são? Ele tem que fazer o quê? Em quanto tempo? Porque só falar assim, olha, vai fazer o seu dever de casa, não sei nem o que que é o dever de casa, não sei nem o que... Quando é muito inespecífico assim, aí fica mais difícil da entrega estar relacionado com uma coisa que é inespecífica. Então, quando você olha para isso e isso aqui, olha, então faz o seguinte, estuda, aqui, ó, 15 minutos, estuda essa página. Que aí depois dos 15 minutos vai me falar o que foi que você entendeu. Tenho tentado utilizar o recurso do YouTube, por exemplo, porque o YouTube me ajuda. Isso trata, sei lá, ciências, está estudando, sei lá, sistema digestivo. Aí eu vou, ponho o sistema digestivo no YouTube e começa a aparecer uns animações, não sei o quê. É a forma como eu consigo ainda que ele se prenda. E às vezes eu me sinto ruim de não participar. Aí, assim, existe alguma regra que eu consiga aplicar para ajudar ele? Algumas coisas são importantes aí. Primeiro de tudo, Pomodoro. Isso é importante para ele. Normalmente, com crianças, o que a gente faz? A gente aumenta o tempo de intervalo e diminui o tempo de foco. Certo. Então, se você dá para ele tarefas para ele fazer com relação ao estudo e diz para ele fazer naquele tempo e que depois ele vai ter um intervalo de tanto tempo, depois ele vai voltar para tanto tempo, dessa maneira você pode fazer um teste com ele estudando sozinho e fazendo o que ele precisa fazer sozinho. Porque aí Sim. você consegue ter mais tempo enquanto ele está fazendo uma coisa, você pode estar fazendo outra. E aí é importante ter esse tempo bem definido, né? 10 anos, você pode pensar, de repente, dele ter 15 minutos de foco, 15 de intervalo. 15 de foco, 15 de intervalo. Vai percebendo como é que ele se comporta nesse sentido, porque aí você consegue ter essa maleabilidade dele se tornar mais independente no processo de estudo. Esse é E um às ponto. vezes que eu soltei ele, tipo, olha, vamos estudar aqui, deixei, mostrei o que que era, deixei ele de lado. Se deixar, ele começa a estudar 1 hora da tarde, 6 horas da noite ele não terminou a tarefa e ele não terminou de estudar. Ele Mas, simplesmente, ó, então, solta, sabe? quem é TDAH é normal. Então, o que acontece? Você tem que dar para ele tempo. Ó, você vai fazer isso aqui, tá aqui, você não pode se levantar, a água tá aqui na mesa, tem aqui biscoito, tem que fazer isso. Daqui a 15 minutos tocou o alarme, você vai ficar 15 minutos que você vai poder fazer o que você quiser. Você vai ter 15 minutos para você brincar, fazer o que você quiser. E aí depois você tem que voltar para mais 15 minutos. Que ele vai começar a entender como é que esse processo funciona. E ele começa a ver que ele não precisa, porque senão, se ele senta, ele tem o quê na cabeça dele? Todos os momentos que ele tentou para estudar, que foi maçante, que foi chato, que ele tem que ficar ali não sei quanto tempo, aí ele começa a procrastinar mesmo estando sentado, ele começa a se distrair com qualquer outra coisa, ele vai querer fazer qualquer outra coisa, e isso vai fazer com que ele fique até altas horas. Então, assim, o esquema do Pomodoro Distraível ajuda ele já a conseguir gerenciar melhor o próprio tempo, mesmo tendo 10 anos. Porque isso é até inconsciente, isso não é nem consciente, isso é inconsciente. Ele começa a perceber que se ele faz aquilo naquele tempo e depois ele tem intervalo, ele faz, que ele dá esses intervalos, ele começa a perceber que ele consegue fazer e que depois ele vai ter tempo para brincar. E às vezes ele quer até acabar logo para ele poder brincar. Agora, se ele tem um tempo indefinido na frente dele, ele vai buscar qualquer tipo de fuga. Um ponto. O segundo ponto é, sempre você dá para ele um objetivo claro para ele alcançar. Por exemplo, antes, pega quais são as tarefas especificamente que ele tem que fazer. Quais que são? Ele tem que fazer o quê? Em quanto tempo? Porque só falar assim, olha, vai fazer o seu dever de casa, não sei nem o que que é o dever de casa, não sei nem o que... Quando é muito inespecífico assim, aí fica mais difícil da entrega estar relacionado com uma coisa que é inespecífica. Então, quando você olha para isso aqui, olha, então faz o seguinte, estuda, aqui, ó, 15 minutos, estuda essa página. Que aí depois dos 15 minutos vai me falar o que foi que você entendeu. Faz um resumo disso. Ou seja, dá a ele tarefas específicas que, junto com essa administração do tempo, faça com que ele se torne mais independente no processo de estudo. Isso é mais importante do que você querer ter um processo de estudo com ele mais otimizado. Porque o ideal é que ele se torne cada vez mais independente para poder fazer isso. E aí você fica Sim. supervisionando, né, de fora, mas ele faz isso por si. Você ajuda em momentos, em dúvidas, com perguntas ou alguma coisa assim, mas aí libera bastante mais tempo para você. A escola ainda tem dificuldade com essas questões. Se seria interessante eu levar para a escola alguma sugestão, porque eu perguntar o que, que ele aprendeu hoje na escola, ele, não sei. É Então ele não importante fala. você saber como é que a escola lida com, né, com a neurodivergência em sala, entender quais são os tipos de estratégias que a escola tem para isso, e se ela não tiver, lógico, lançar o alerta.
Olha, seria interessante, né, a escola ter mais recursos. Lembrando que, na grande maioria das vezes, quando a gente está falando de recursos didáticos, tá? Quase, quando a gente está falando de TDAH especificamente, quase sempre eles vão ser beneficiários a todos os alunos. Ou seja, se você tem mais estímulo, todos os alunos vão ganhar com isso, não só os TDAHs. Então, quando a gente está falando de TDAH especificamente, né, às vezes você precisa se utilizar de estratégias de ferramentas didáticas específicas, por exemplo, alunos que são surdos, alunos que são disléxicos, aí sim você vai precisar de coisas que são mais específicas. No caso do TDAH, também existem coisas específicas, mas em geral, você tem algumas ferramentas didáticas que vão ajudar a todos. Uma outra coisa que é importante é ele ser utilizado mais em sala de aula. Então, por exemplo, o professor utilizar ele para, de repente, entregar uma tarefa, para, de repente, apagar o quadro. Quando ele tem uma participação mais ativa, isso faz com que ele volte a atenção dele mais para o que está acontecendo em sala de aula e menos para qualquer outra coisa